Boa noite a todos vocês. Mais um encontro aqui hoje com essa live que estamos fazendo para todas as pessoas que estão no nosso grupo da Psicopeflix, quanto grupo exclusivo, quanto a gente abriu para os demais. Meu nome é Charline Lira, junto com Gabriela Sartorelli, fazemos parte do Psico Avançar e temos a nossa plataforma Psicopeflix, que tem todas as videoaulas, materiais em PDF, todo o material para atuação psicopedagógica, seja clínica ou institucional, e para todas as idades. Hoje a gente vai falar sobre um tema base em relação ao conhecimento da psicopedagogia, que é a diferença de atuação clínica e institucional. E nessa institucional a gente amplia para institucional escolar, hospitalar e empresarial. E a gente trouxe essa discussão, que para muitos é simples, tem a questão dos estudantes de psicopedagogia, neuropsicopedagogia, tem a questão dos recém-formados, tem quem já atua na área, mas sempre atuou só no segmento, e aí está migrando para outro segmento, ou deseja conhecer, e tem as questões que a gente tem visto de forma muito comum, pessoas que chegam na prática profissional e são direcionadas ou relocadas para outro setor, e terminam não atuando na área, e aí buscam essas informações. E aí a gente decidiu fazer um compilado de lives, explicando desde o começo para que as pessoas entendam sobre a psicopedagogia. Então, eu vou falar só um pouquinho para o pessoal que não conhece a gente, que está entrando nos grupos agora. Como eu disse, meu nome é Charline, eu sou graduada em psicopedagogia pela Universidade Federal da Paraíba, sou mestre em educação também pela Federal da Paraíba, sou especialista, recentemente agora em musicoterapia, mas em neurociência, e tenho algumas pós em relação a neurodesenvolvimento. Sou coordenadora de pós-graduação em neurociência e psicomotricidade e neuropsicopedagogia, faço parte de grupos de pesquisa sobre a infância e atuo na área há uma década e dou supervisão de profissionais, ofereço alguns cursos e, junto com Gabriela, temos a plataforma. Estou à disposição de vocês, estou lá no grupo, a gente está sempre debatendo e conversando um pouquinho. Foi a nossa escolha de fazer parte de um grupo onde a gente pudesse, de forma acessível, gratuita, trazer um pouco de luz em relação à psicopedagogia e neuropsicopedagogia para os novos profissionais e para profissionais que já estão há um tempo e que querem estar escutando novas visões. Então, antes de começar a falar um pouco mesmo, eu queria que Gabi se apresentasse um pouco, para quem não conhece a gente, poder conhecer um pouquinho. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Falo que se apresentar depois da Chay, a gente fica até sem graça, né? Mas eu sou graduada em psicopedagogia também, pela Unicesumar, tenho pós-graduação em neurociência, neuroaprendizagem, agora, recentemente, musicoterapia, sou professora de pós-graduação, eu trabalho com treinamentos aqui na minha região de pedagogas e psicopedagogas para um instituto bem grande que trabalha com crianças, né, que possuem necessidades especiais. Eu e a Chay, a gente vem, né, trabalhando com essa questão do treinar, do ajudar, do compartilhar, já faz algum tempo, já faz quase 3 anos, né, Chay, que a gente lançou a Psico Avançar, com a ideia de transformar a psicopedagogia no que ela realmente deve ser, né, uma área de atuação honrada, uma área de atuação onde os profissionais sabem qual é o seu papel, independente de institucional, independente de clínico, independente de ser graduado, independente de ser pós-graduado. Existe, às vezes, essa coisinha, né, de, eu sou graduada, eu sou pós, eu valho mais, eu valho menos, eu tenho sala de aula, mas eu tenho... Gente, somos todos psicopedagogas, e o que vai diferenciar a nossa capacidade, nossa área de atuação, é o que a gente faz, né? É o nosso dia a dia. Eu já atendo em clínica há mais de 5 anos, eu comecei lá atrás com idosos, comecei trabalhando no Instituto Neuron, que antes do Neuron ele era Ai, meu Deus, esqueci o nome, que é aquela famosinha que trabalha com desenvolvimento cognitivo. Supera, isso. Comecei com a Supera, depois fui para a Neuron, e aí até que eu cheguei no meu espaço mesmo, na minha clínica. Sou apaixonada pela neurociência, tenho pós-graduação em altas habilidades, tenho pós-graduação em ABA, terapia cognitiva comportamental. Então, nós temos esse olhar, né, para o clínico, mas também temos esse olhar para o institucional,
tá? Porque quando nós vamos à escola, quando nós ajudamos a escola, nós conseguimos entender bem a diferença de papéis. Como eu atuo dando treinamento para as áreas de escola também, eu consigo entender bem qual é o trabalho, né? Qual é o papel do clínico e qual é o papel do institucional. E hoje nós vamos procurar falar com bastante ênfase nisso, a diferença dos profissionais. Essa é a primeira live de todas que vai ter ali no grupo Estudo de Casos, tá bom? Chay, começa aí. A Cris, Assim, maravilhosa, falando que ela é assinante da plataforma da Psicoperflix e que ela ama. E a gente ama você, Cris, de verdade. vamos lá. Realmente a gente tem parceiros já de muito tempo conosco, e aí as pessoas que estão conhecendo agora estão lá no grupo, estão vendo a forma acessível da gente conversar. A psicopedagogia, a gente pode atuar em diversos contextos, seja ele institucional ou clínico. A diferença está no local de atuação e no objetivo do trabalho e o tipo de intervenção. Quando a gente fala em relação a isso, a gente fala de alguns pontos fundamentais desse modelo de atuação. Não é da mesma forma a atuação clínica com a atuação institucional. Não tem como ser da mesma forma pela proporção, quantidade de pessoas a serem assistidas pelo profissional de psicopedagogia. Vamos entrar no mérito do institucional escolar e do clínico, são as principais diferenças bases. O clínico, ele vai atender o paciente de forma individualizada, seja criança, adolescente, adulto, idoso, ele vai em cima das queixas específicas e vai tratar as dificuldades de aprendizagem. E ele vai passar pelo processo avaliativo e interventivo. Esse processo de avaliação, ele ocorre com a aplicação de testes, inventários, protocolos. A gente faz desde a anamnese, visita escolar, devolutiva. A gente faz um planejamento, seja ele mensal ou trimestral. E aí... Oi, você que não ia me aceitar. Oi, Marina. Jaline, você é péssima no WhatsApp. Mandei mensagem semana passada e você não me respondeu ainda. Vou olhar. Tá bom. E aí a gente tem nesse processo, nessas questões de institucional e clínica, nesse processo clínico, a questão de avaliação, de diagnóstico, de hipóteses diagnósticas, do processo terapêutico, nessa orientação familiar, nos objetivos bases para poder encontrar o resultado daquele atendimento clínico, neste ambiente clínico. No ambiente institucional, ele é um pouco mais amplo. No ambiente institucional escolar, por exemplo, a gente está falando de uma escola, seja ela pública ou privada, a gente pode, e tem outros setores, tem o setor de empresas, ONGs, a paz, tem a questão de hospitais, mas vamos focar na escola, por exemplo, que vai trabalhar a questão da prevenção da dificuldade, da capacitação de professores, da mediação de conflitos, seja ele familiares, seja ele dentro da própria instituição, equipe multi e professores, e os projetos inclusivos da escola, porque o olhar do profissional de psicopedagogia institucional, ele vai voltar para essas questões de não só da inclusão, mas da equidade. A inclusão sou eu permitir a entrada de diversos profissionais em relação à escola, o direito legal que todos têm de estarem na escola, permanecer e serem assistidos. Mas equidade é o que eu posso fazer para adaptar e possibilitar que todos tenham o mesmo direito de aprender, porque vai estar todo mundo na sala, mas o profissional de psicopedagogia, ele tem um olhar diferencial que vai dar o suporte realmente necessário de forma para aquele aluno, para que ele possa aprender igual aos outros, mesmo que esteja utilizando técnicas diferentes. Então, essa possibilidade o profissional de psicopedagogia vai trazer para a instituição, além das demandas dos professores. A gente tem uma equipe de professor que muitas vezes não fez, dentro da sua graduação, a parte inclusiva, não fez a parte que se faz necessário desenvolvimento, o conhecimento em relação a diagnósticos, a como incluir alunos com diagnósticos diferenciais dentro da turma, e essa
diversidade, essa diferença que existe de comportamento, de aprendizagem, de nível de aprendizagem, às vezes deixa o professor confuso dentro da sala de aula, como adaptar e como chegar a determinados alunos. E o profissional de psicopedagogia vai agregar valor na instituição, onde vai verificar a necessidade do aluno, a necessidade do professor e fazer essa ponte. Então, ela é uma visão institucional, ela é uma visão mais ampla. Você veja que no clínico eu tenho um paciente dentro de sessão, 1 a 1, onde eu vou fazendo aquele manejo, aquele atendimento, aquela avaliação, aquela intervenção direcionada para aquela necessidade específica. E quando eu estou falando do institucional escolar, eu estou falando da amplitude, do geral, das orientações, dos direcionamentos, dos planejamentos, dos treinamentos, das capacitações que eu vou fazendo de acordo com as demandas e necessidades que vão surgindo ao longo desse contato com a instituição. Aqui, por exemplo, psicopedagogia institucional. Vou realizar dentro dessas instituições, escola, mas que podem ocorrer em empresas, hospitais e ONGs, de forma preventiva, em relação às dificuldades de aprendizagem, melhorar os processos educativos. Então, na instituição, eu vou proporcionar de forma mais ampla, de forma mais abrangente, já que muitas vezes é um profissional de psicopedagogia para uma escola, seja do infantil ao 3º ano. E tem casos que é um profissional de psicopedagogia para 2, 3 escolas. Então, a demanda é gigante, não tem como dar um atendimento individualizado, não tem como dar um suporte direcionado só para 1, 2, ou fazer aquele atendimento individual. Então, eu posso fazer uma sondagem conforme o coordenador chega e diz, olha, eu preciso que você veja esse aluno aqui, é um caso especial, lógico que a gente vai ter um olhar diferencial para isso. Mas, de forma geral, a nossa atuação ela é um pouco mais ampla, a gente vai dar suporte aos professores para que eles tenham a capacidade técnica de conhecimento para poder oferecer o melhor para a dinâmica de sala de aula. Porque eu tenho casos assim, eu supervisiono pessoas que têm assim, tem uma turma de 3º ano que a professora tem 30 alunos, 6 com diagnóstico, 2 TEA, 2 TDAH, 2 disléxicos. E tem mais uns 4 que não têm diagnóstico, mas têm questões comportamentais e dificuldades. Então, ele tem 30 alunos e 10 que demandam um olhar e uma atenção. Aí, no 4º ano, a outra professora, ela tem 35 alunos e tem 15 com essas demandas. Então, vocês vejam que a quantidade ela é muito grande dentro do contexto de sala de aula para suprir todas as demandas que o professor tem. E o profissional de psicopedagogia, ele tem que dar esse suporte para que essa turma, essa sala, ela possa fluir de uma forma melhor e o aprendizado ela possa chegar a um público maior, né, nesse perfil de sala de aula. Algumas pessoas estão colocando aqui que, de fato, isso é uma coisa que ocorre com eles e que cuidam de 3 escolas com a demanda altíssima, atende escola do infantil ao fundamental 2. Então, quer dizer, ela atende dos pequenininhos até o 9º ano de 3 escolas. Veja aí a demanda gigante. Não tem como prestar um atendimento individualizado como a gente faz na clínica. Tem como a gente identificar aqueles alunos que não têm diagnóstico, mas que têm o comportamento, que tem a questão das notas, que tem as dificuldades de aprendizagem, e a gente solicitar um encaminhamento para uma avaliação a um profissional clínico. Patrícia perguntou se a psicóloga faz supervisão. A gente tem uma plataforma Psicoperflix que a gente oferece mentoria, que são 2 encontros mensais. A supervisão individualizada eu faço. Pode falar comigo no privado. E aí, esse processo mais amplo da turma inteira, de dar o suporte, de fazer todo esse amparato, ele fica para o profissional de psicopedagogia. Então, o que é que eu quero trazer como maior diferencial? É que as pessoas compreendam, porque existem vários tipos de profissionais e existem vários tipos de coordenadores que, às vezes, não sabem qual é a função do profissional de psicopedagogia e já direciona, você vai fazer isso. E aí tem aqueles choques
culturais e de conhecimento e de hierarquia, e que a gente tem que se adaptar ao longo da nossa atuação. Mas uma das coisas assim que a gente preza para que as pessoas compreendam é que, de fato, existe uma diferença entre a atuação clínica e a atuação institucional. Não é o mesmo procedimento, não é o mesmo protocolo, não dá para fazer a mesma coisa, porque, veja, eu tenho meu paciente que eu atendo particular. Toda quinta-feira eu tenho 4 pacientes pela manhã e 4 pacientes à tarde. Eu atendo 8 pacientes toda semana, os mesmos pacientes. Então, eu faço 10, 12 sessões no processo avaliativo, tenho a devolutiva, tenho meu relatório. Aí eu faço meu planejamento, inicio o meu processo de intervenção. É individualizado, é muito concentrado, ele é denso e ele é bem direcionado para a obtenção de determinados resultados. No ambiente institucional escolar, por exemplo, eu não consigo dar esse mesmo suporte, porque veja a dimensão, eu tenho do infantil ao 9º ano. Como é que eu vou atender durante um dia, que eu só consigo atender 8, de uma forma saudável, de uma forma completa, de uma forma com qualidade? Como é que eu vou atender uma demanda escolar que numa sala só já tem uma necessidade de 8, 10? Como é que eu vou atender a escola toda? Então, partindo desse princípio básico, lógico, matemático, a gente entende que não é o mesmo tipo de função. Por isso que a função institucional ela precisa estar muito clara, que ela é mais ampla, que ela é de direcionamento, de capacitação, de orientação, de suporte, onde a gente vai desenvolver a capacidade dos demais profissionais em cima do que a gente conhece, do nosso olhar diferencial da psicopedagogia, para lidar com os casos que vão surgir. Vamos para algumas características. A atuação em grupo e com a instituição, não apenas com o aluno, que é um dos fatores da psicopedagogia institucional, escolar, por exemplo. Vai analisar as metodologias de ensino, o ambiente escolar e as relações pedagógicas, orientação dos professores, gestores e família. Dentro desses gestores está a equipe multi, porque em muitas escolas tem o psicólogo escolar, tem o serviço social, tem outros profissionais de suporte e tudo mais dentro da instituição, e vai trabalhar em cima da prevenção de dificuldades de aprendizagem, principalmente para aquelas crianças que são sinalizadores, que estão ali no limiar entre a dificuldade, a redução de notas e algumas questões que estão causando dúvidas se é algo momentâneo ou algo da própria criança, e aí inicia-se o trabalho. Dentro dessa perspectiva, a gente vai atuar na formação de professores, analisando as práticas que estão sendo realizadas em sala e buscar alternativas para contribuir com o professor, para que possa ficar mais dinâmico, mais lúdico, mais palpável a necessidade das crianças, promovendo essa inclusão com intervenções desse processo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais acessível, tanto para os professores quanto para a equipe multi. E o profissional de psicopedagogia também pode ser chamado pela coordenação para contribuir na reunião escolar, por exemplo. A coordenação vai fazer uma reunião com todos os pais, e aí, nessa reunião, ele pode chamar o professor de psicopedagogia, organizar antecipadamente como será essa reunião e o que trará para poder causar mais engajamento das famílias em relação aos alunos, engajamento nas crianças que têm mais dificuldade, compreensão das necessidades e suporte adequado. E aí, todas essas questões que envolvem, de fato, a prática de atuação, esse resgate dessas famílias, ela pode ser feita pelo profissional de psicopedagogia. Aí tem algumas outras questões que a gente pode fazer também, porque a coordenação, às vezes, quer que a gente faça uma triagem, por exemplo, veja aí quais são os alunos que estão precisando de psicopedagogia, a gente pode fazer essa triagem junto com o professor, identificando quantos alunos apresentam alguma sinalização, quantos alunos o professor identifica que precisa de um olhar, que precisa de um cuidado, até porque a gente tem hoje
na nova resolução em relação à lei de inclusão, em relação ao PDI, o PEI, PAE, a gente tem a nova resolução do PEI, que, independente de ter o diagnóstico ou não, o laudo diagnóstico para ser entregue na escola, a gente tem hoje a questão de que, se a criança apresenta dificuldade, a escola, ciente dessa dificuldade, ela tem a obrigatoriedade de fazer um PEI, então, de trazer alternativas para que a aprendizagem ela ocorra daquela criança, independente do laudo ou não. Então, esse olhar diferencial, o profissional de psicopedagogia, ele traz de uma forma muito mais empática para poder lidar com o que já vem sendo feito nas escolas. E hoje a gente tem a compreensão que existe um certo que muitos profissionais estão saturados da rotina, da demanda gigante que está dentro da escola, com vários projetos, com vários momentos que a escola tem que proporcionar para cumprir um calendário de acordo com a BNCC, e, além disso, lidar com os casos atípicos que, muitas vezes, os professores não têm conhecimento de como é que funciona o diagnóstico, de quais são as características em relação àqueles diagnósticos, o que é que apresenta comportamentalmente, e se ele fizer de alguma forma diferente, como é que isso pode contribuir. Então, nós, enquanto profissional de psicopedagogia, trazendo esses pontos, a gente vai trazer uma luz diferente para esse profissional de educação poder proporcionar dentro da sua sala de aula e ver na prática resultados eficazes que vão transformar ali a sua rotina. E aí a gente tem a psicopedagogia clínica, que é realizada no consultório, onde a gente vai investigar para oferecer a hipótese diagnóstica, a gente vai intervir diretamente na dificuldade, porque na avaliação a gente consegue identificar as potencialidades e as dificuldades do paciente. Ele tem diagnóstico ou não, e aí a gente consegue, através desse olhar, a gente consegue oferecer uma intervenção, de fato, de qualidade. Patrícia colocou assim que uma das questões que ela vê é a alta demanda de profissionais, como alta demanda de profissionais, é a insegurança, a falta de materiais dos profissionais que saem recente das faculdades, seja da pós ou da graduação. No caso, Patrícia, você está colocando aí o fato do profissional de psicopedagogia, não é isso? E aí somos obrigados a buscar várias formações por fora. Olha, de fato, eu tenho uma primeira formação em uma outra área. E aí, eu costumava dizer, minha primeira formação é administração de empresas. E eu trabalhei muitos anos em sistema financeiro. E aí eu dizia, antigamente, eu fiz em 2001, as minhas idades, né? Eu fiz em 2001 a graduação, iniciei em 2001 a graduação em administração, e quando trabalhava eu dizia assim, entre a teoria e a prática existe um abismo, de tão diferente que é a prática profissional em relação à teoria, que você estuda lá, Weber, Ford e tal, e vários teóricos da administração, com coisas incríveis, e que na prática existe um engessamento profissional, existem as limitações de regras, de leis, da própria administração, dos colegas de trabalho, de hierarquia e de tudo. E aí era muito complexo. E aí eu mudei de área, fiz a graduação em psicopedagogia. E fiz um estágio, quando eu estava no mestrado em educação, eu fiz estágio de docência, que você faz o estágio para dar aula no ensino superior. E uma professora maravilhosa, eu fui repetir essa frase. E aí, porque, de fato, eu sentia um distanciamento entre a teoria e a prática gritante em todas as áreas. E aí a professora olhou para mim e disse assim, Charlene, você poderia rever os seus conceitos. E aí eu replico para vocês, porque eu achei incrível e fez muito sentido, e eu já venho utilizando isso desde 2023. Entre a teoria e a prática, não é que existe um abismo, existe uma ponte que precisa ser percorrida, porque a gente vai ajustar todo o nosso conhecimento teórico em relação ao nosso conhecimento prático e a toda a diversidade de ser humano que existe, já que cada cérebro é único, cada indivíduo é único, e a gente vai agregar valor nesses nossos conhecimentos para que a prática possa ser realizada com sucesso. E, de fato, é.
não só a psicopedagogia, mas qualquer outra área, você precisa de aprofundamento. A pessoa faz lá medicina, faz muitos anos de medicina, aí faz residência, aí faz pós, e vai fazer... Para ser os melhores, ele precisa se aprofundar e ser muito bom naquilo, referência. Você faz fisioterapia, aí você faz a especialização, aí você se aprofunda, e aí você se torna muito bom em um determinado nicho. Na psicopedagogia também não é diferente. A gente faz a psicopedagogia e a gente sai precisando complementar, como em todas as outras áreas. E a gente tem que investir em formação. Infelizmente, no Brasil, tudo que é da área de educação, as pessoas têm uma resistência maior em relação ao investimento. Você veja, eu conheço inúmeros profissionais de psicologia, de terapia ocupacional. Os cursos de terapia ocupacional são caríssimos. Os cursos de fonoaudiologia, Bobat, outros cursos são caríssimos. Então, todas as outras áreas, eles precisam se aprofundar. A psicopedagogia não é diferente. Todos os cursos que a gente precisa fazer, supervisão, os cursos adicionais para nos tornarmos referência em alguma coisa, porque você pode escolher um nicho que você vai atender, institucional ou clínico. Se você opta pelo clínico, você pode se aprofundar em relação, faz um curso para os testes, faz uma supervisão, você faz um curso específico para alguma área, quer atender só autista, ou quer atender outras demandas, mas precisa do manejo de comportamento, aí faz o curso de manejo de comportamento, faz um curso ABA, aí vai fazendo cursos, vários tipos de métodos para alfabetização, para agregar valor à sua formação. Então, de fato, concordo com você que quando a gente conclui uma graduação ou uma pós-graduação, a gente sai verdinho. Uma das dificuldades que eu tive no início, quando eu iniciei a questão do movimento, psicopedagogia movimento, criei grupos, tal, eu senti uma diferença entre a graduação e a pós em relação ao limite. A sensação que eu tinha era que se confundia com outras áreas, porque é muito comum profissionais de pedagogia ainda continuarem em sala de aula e no horário oposto serem profissionais de psicopedagogia. E alguns se tornavam reforço escolar e alguns se confundiam ali naquele limite entre as funções, e aí se perdia um pouco nesse contexto. Eu que fiz a graduação, por exemplo, não me perdia tanto, porque se alguém pedisse para eu dar aula, eu não sabia dar aula, porque eu não fiz pedagogia, eu fiz psicopedagogia, eu estudei neurolinguística, estudei neurociência, eu estudei outras demandas, não estudei para dar aula. Então, o olhar era um pouco diferente. Hoje, eu vejo que as pessoas estão procurando cada vez mais, se aprofundando cada vez mais, buscando entender um pouco mais. Então, essas questões, não é que a gente seja obrigado, é que a gente tem a opção de se aprofundar para oferecer o melhor enquanto profissional, assim como em todas as áreas, porque todas as pessoas que eu conheço de outras áreas estão sempre se reciclando, sempre fazendo novos cursos, sempre buscando novas formações, porque eles querem ser o melhor possível enquanto profissional. Aí, Patrícia ainda acrescentou, exatamente, eu falo mais no sentido também da alta demanda no mercado, cursos caros, e querem pagar valores baixíssimos pelo nosso trabalho. Sim, a gente tem que lidar com a oferta e a procura, né, com as demandas de mercado. Se tornou um grande comércio, por exemplo, em relação ao autismo. Eu também acho uma dificuldade, como mãe de uma criança autista, adolescente, né, um adolescente autista, e como profissional, eu sinto essa dificuldade em tudo. Se eu for pedir uma blusa, tem até uns brinquedos, uns recursos, que quando eu for pegar um brinquedo, aí quando ele tem o símbolo do autismo, ele custa R$190. Quando ele não tem o símbolo do autismo, ele custa 100. Então, até isso, o mercado, ele nos obriga a pagar mais caro, porque é uma necessidade. É como se a gente tivesse uma obrigatoriedade, assim, eu preciso para o meu filho, então eles cobram mais caro. Não sei se vocês já viram, mas tem uns recursos que a criança bota na boca para autorregulação, tem uns brinquedozinhos pequenininho, rapaz, desse tamanho, assim, R$79, R$80, que não valia. Mas porque é para criança típica, então o custo ele é mais alto, porque as mães ficam mais desesperadas para obter. Enquanto profissional também, muitos desses cursos são caríssimos, e aí termina nos obrigando a ter um investimento muito alto. E, de fato, a gente precisa
realizar uma psicoeducação social. A gente precisa nos posicionar no mercado e com as famílias em relação ao nosso papel enquanto terapeuta. As pessoas precisam enxergar o psicopedagoga como uma terapeuta, porque eu acho que o nome psicopedagoga, eu acho que o profissional, como professor, ele ressoa muito alto, e aí as pessoas se confundem na nossa atuação. Então, o nosso posicionamento do mercado, enquanto profissional terapêutico, ele é importante para a gente agregar valor ao investimento que as famílias precisam fazer em relação à nossa prática de atuação. Por nada, vamos tirando as dúvidas aos poucos. Cíntia colocou assim, vá no congresso de autismo e os valores de qualquer material simples possuem um preço exorbitante. Verdade, Cíntia. Já fui para vários, já palestrei em alguns, dou cursos, dou formação, e eu sei que os valores, eles são altos, realmente. O próprio curso, né, um investimento, a gente tem que pagar hotel, passagem, hospedagem, o valor do evento, e os eventos são caríssimos, e a gente vai participar dele, e tudo tem um alto custo para receber as informações adequadas para a gente poder realizar os atendimentos. E aí a gente tem que realizar esse equilíbrio entre os nossos investimentos e o investimento das famílias em relação à nossa prática de atuação. Gabi, você dá sequência aqui? As principais críticas. Então, assim, gente, boa noite para quem chegou depois. Nossa, tem gente querendo entrar aqui. Espera aí. Acho que eu já coloquei. Pronto, boa noite, pessoal, tudo bem? A Chay falou um pouquinho, né, sobre a psicopedagogia institucional, a importância, hoje o que a gente vê é que existe uma confusão muito grande dentro da psicopedagogia institucional, a gente percebe que existe uma confusão sobre qual é o verdadeiro papel, sobre a diferença entre ser professora de AEE, sobre ser psicopedagoga institucional, é preciso, é importante, só um minutinho, gente. Eu começar a falar, meu filho ergue o volume. Existe uma diferença muito grande sobre o que nós, psicopedagogos, vamos fazer na área institucional, né? Então, a Chay já falou bastante isso para vocês. É importante que quem está na área institucional entenda isso, compreenda isso e faça valer isso, porque senão você acaba não minimizando a professora de AEE de forma alguma, mas cada um tem o seu papel, né? O psicopedagogo, ele vai fazer aquele olhar holístico, ele vai olhar o todo, ele vai organizar as questões, ele vai olhar de forma preventiva, ele vai olhar o que está acontecendo dentro da sala, ele vai cuidar daqueles que já têm laudo, ele vai cuidar daqueles que ainda estão, né, em fase de avaliação, aqueles que percebe-se que tem alguma coisa errada. Então, na verdade, você precisa desse olhar, né, dentro da psicopedagogia institucional. Mas aí a gente cai agora na clínica, que é, né, talvez o nicho maior de todas vocês, que é a psicopedagogia clínica. E qual que é a diferença, né? O que eu faço na clínica que eu não posso fazer na outra psicopedagogia, na psicopedagogia institucional? E aqui, quando a gente fala, não é só na institucional escola, tá, gente? Tem a psicopedagogia empresarial, tem a psicopedagogia hospitalar, que são institucional. Hoje nós vamos nos resumir mais na escolar, porque quando se fala da hospitalar, quando se fala das outras, a gente precisa de um tempo maior, de uma observação maior. Nós temos, inclusive, até um curso sobre isso na plataforma, que explica uma por uma, tá? Então, as principais características da psicopedagogia clínica é o atendimento individualizado, você vai atender só aquela criança, uma sessão ou outra, você pode fazer um trabalho de campo ali, colocando duas crianças na mesma faixa etária, para você observar como elas se socializam? Pode, mas não é o ideal que isso seja frequente. É um caso ou outro, uma situação ou outra, tá? Então, é um atendimento individualizado. Você realiza uma avaliação psicopedagógica. Gabi, mas no institucional, na escola, eu não realizo uma avaliação? Não,
Você não vai conseguir fazer uma avaliação aplicando ali 6, 7, 8 testes, testes sobre funções executivas, testes sobre leitura, testes sobre escrita, testes sobre memória de aprendizagem, testes sobre atenção, dentro da sala de aula. Você precisa de um olhar individualizado, tá? Vai utilizar os testes e os jogos de forma individualizada, de forma específica. Na escola, você vai propor atividades com jogos, vai propor atividades direcionadas? Vai. Mas não é aquele direcionado individual. Você pode até fazer uma atividade direcionada à atenção, uma atividade direcionada à memória, mas você não vai conseguir fazer uma atividade direcionada só para a necessidade de um aluno específico, tá? Na psicopedagogia clínica, sim. Você só olha para aquele paciente que está com você naquele momento, tá? E você vai elaborar um plano de intervenção terapêutica. Então, tá, fiz avaliação, diagnostiquei, essa criança tem uma dificuldade de aprendizagem dentro da dislexia. Você vai elaborar um plano para ela. Gabi, mas eu tenho 2 com dislexia, eu posso dar um Ctrl+C, um Ctrl+V? Não, porque aquela criança tem conceitos, tem história, tem dificuldades diferentes da outra criança. A mesma coisa no TDAH, a mesma coisa no TEA, cada uma tem formas diferentes, né, de apresentar o seu transtorno. Então, é muito individualizado. Dentro da sala de aula, você consegue trabalhar ali a dislexia? Até consegue, mas você só vai conseguir trabalhar de forma individualizada dentro do ambiente clínico, tá? Deixa eu só admitir o povo aqui. Peraí, gente. Ih, não está aí. Isso, agora foi, desculpa. Pronto. Exemplos de atuação, né? Na área clínica, você vai avaliar as dificuldades, leitura, de escrita. Gabi, mas só a leitura e escrita? Não, você vai avaliar questões de atenção, questões de planejamento, questão de organização. Mas a maior queixa que chega para a gente é aquela criança que é muito desatenta em sala de aula e está indo mal por causa disso, né? Está indo mal como? Ela não consegue ler, ela não consegue escrever, ela não consegue aprender, ela não consegue prestar atenção, o professor está falando, ela está em Nárnia. Então, nós vamos avaliar o porquê disso. Nós vamos intervir nas dificuldades de leitura, de escrita, de matemática, de atenção. Vamos atender as crianças com transtornos já diagnosticados, TDAH, dislexia, TEA, descalculia, altas habilidades, entre outros. Então, vai chegar para a gente crianças com dificuldades pontuais de aprendizagem, onde você vai avaliar e entender o que são essas dificuldades. Vai chegar em você crianças que já têm um diagnóstico e você vai avaliar, Gabi, mas eu avalio todas? Avalia todas, tá? Dentro do ambiente clínico, você vai avaliar todas. Por quê? Nós somos psicopedagogos ou neuropsicopedagogos, tá? O nosso papel está dentro da aprendizagem. Ah, mas ela tem TEA, eu já sei, tá? Mas qual é a dificuldade de aprendizagem dela? Ela lê, ela escreve, ela tem atenção boa, ela tem dificuldade de memória. Qual é a dificuldade de aprendizagem específica dela? Dessa minha criança, da Maria. Qual é a dificuldade de aprendizagem do João? Mas os dois têm TEA? Sim, mas eles têm dificuldades de aprendizagem diferentes. Deixa eu olhar aqui a pergunta da colega. Boa noite. Pode-se ter um caderno na clínica de atividades de intervenção? Você pode ter um caderno onde você sabe quais são as atividades de intervenção para anotar o que você interviu, como sabendo, olha, eu tenho um caderno aqui que tem 10 modelos de intervenção, mas qual você vai usar para cada aluno é diferente, tá? Para o aluno, aonde ele vai fazendo, pode, mas é maçante. Então, você não pode ficar só nesse, tá? Então, eu tenho o caderno do João, onde eu tenho intervenções que eu quero que ele realize. Mas você não pode fazer só isso, senão você acaba virando uma professora de reforço. Você tem que trabalhar com a base da dificuldade. Ah, dificuldade dentro da dislexia, o que é? Né? Dentro do desenvolvimento cognitivo,
Dentro das questões cerebrais, da neurociência, da neuroaprendizagem, o que a dislexia afeta? Ela afeta o lobo temporal. Como que eu vou fazer para criar mais sinapse? Como que eu vou fazer para criar uma base para essa criança aprender? Porque se a gente fica só na aula de reforço, só em cima daquilo, nada mais vai ser do que enxugar gelo, tá? Então, você pode ter... Eu trabalho com folhinhas, inclusive, hoje eu mando muito mais para casa do que atendo no consultório, mas porque eu tenho uma demanda, né? Eu recebo mais por isso, mas eu gosto mais da parte dos jogos, gosto mais da parte lúdica, gosto mais da parte das atividades diferenciadas. Mas você pode ter um caderno de atividades, sim. Você monta um caderno de atenção, por exemplo, vou trabalhar atenção, então aqui um caderninho de atenção. Você vai fazer 2, 3 folhinhas, mas também precisa fazer outras coisas, para não ficar maçante. Pode fazer um caderno para a família ter em casa, ela faz ali 4, 5 folhinhas por semana. Tudo isso é válido, depende muito da sua opção de trabalho, tá? E a orientação familiar, como que você vai orientar essa família? Né? Como que ela vai trabalhar essas dificuldades apresentadas dentro do que você avaliou e montou como plano de intervenção, tá? Então, tudo isso é muito importante dentro do separar o clínico do institucional. Pode correr, Chay. Meu tá ficando sem bateria, eu preciso achar o carregador. Um resumo simples, diferenciando as duas, tá? Deixa eu ver se tem... A psicopedagogia institucional, ela atua na escola ou na instituição? Quando eu paro é porque eu estou admitindo gente, viu? Pronto, entrou. Na psicopedagogia clínica, consultório ou clínica, né? Que na verdade consultório é dentro da clínica. Na institucional, o foco é no coletivo. Na clínica, o foco é no indivíduo, tá? Na institucional, é um trabalho preventivo. Na maioria das vezes, ele é um trabalho preventivo. Na clínica, ele é diagnóstico e interventivo. Na institucional, ele vai orientar os professores e a instituição. Na clínica, ela atende diretamente o aluno, orienta diretamente a família. Então, ela atua ali, né, na institucional, na escola, na institucional, na instituição, hospital, empresa. Ela tem um foco mais dentro do... Eu perco o foco quando alguém quer entrar. Dentro do coletivo, dentro da sala, dentro de como ajudar, de como prevenir, de como ajudar aquela criança que já vem com o relatório da psicopedagoga clínica. É um trabalho voltado para o prevenir, é um trabalho voltado a orientar, a treinar professores. Nós temos um curso de psicopedagogia institucional na plataforma, e ali a gente fala muito sobre isso, né? Sobre treinar professores, sobre ajudar a família, sobre criar estratégias que desenvolvam essa criança. Então, isso está dentro do institucional, tá? A clínica, consultório, dentro do seu ambiente, só aquela criança, só aquele indivíduo, vai trabalhar o quê? O diagnóstico. Chegou com o diagnóstico, vou trabalhar a intervenção, mas sempre vou avaliar, porque esse diagnóstico, gente, não é o diagnóstico do TDAH, da dislexia, do TEA. Você vai avaliar de forma holística e, no fim das contas, você vai falar as características dessa criança, se comparado com o DSM, estão dentro de uma hipótese diagnóstica de TDAH, mas ela apresenta dificuldade de atenção, dificuldade de memória. Como psicopedagogo, eu preciso intervir nisso, nisso e nisso. Independente do médico dar TDAH ou não, ela tem dificuldade de aprendizagem, tá? Mesma coisa dislexia, mesma coisa autismo. Então, você atende diretamente o aluno e apoia as famílias dentro do âmbito individual, tá? Então, assim, até a Chay pode correr, vai ser só o obrigado. Hoje foi uma coisa, né, bem resumindo, assim, sobre a diferença. A gente tem ainda alguns minutinhos, se vocês quiserem abrir para pergunta, e eu vou colocar meu computador para carregar, porque ele descarregou. Deixa eu ver aqui a Pri. Gostaria que falassem um pouco da psicopedagogia para idosos, que está ampliando a demanda do mercado. Ô, Pri, nós vamos marcar uma live, vamos ver se a gente consegue fazer essa semana ainda, para a psicopedagogia na terceira idade. Sim, é um mercado maravilhoso, é um mercado que está crescendo.
Resumindo assim, você também vai fazer uma avaliação, só que menos densa, e você também vai criar uma estratégia de intervenção, tá? Muito boa, uma área incrível. Eu trabalhei com idosos, eu comecei no Supera com idosos, trabalhei com idosos uma vida inteira, você vê evolução, é um nicho maravilhoso. Então, assim, quem gosta já começa a divulgar, já começa a fazer Instagram, e a gente vem essa semana ainda, no máximo segunda que vem, falar só de psicopedagogia na terceira idade, que vai ser a nossa live, tá? Mas você está ali no grupo também, pode ir perguntando, a gente vai falando. A gente adapta os mesmos princípios da psicopedagogia, porém é muito específico, sim. A gente adapta os mesmos, mas é mais específico. Com os idosos, você vai se preocupar menos com algumas coisas e mais com outras. Sim, podemos atender idosos, sim. Tudo que é a gente trabalhar, desenvolvimento cognitivo, tudo que é aprendizagem, nós podemos trabalhar. Nós podemos trabalhar dentro de uma empresa, por exemplo, ajudando os profissionais, os funcionários, a aprenderem como que eles vão trabalhar com aquela injetora, por exemplo. Tudo que é aprendizagem, a psicopedagogia entra, a neuropsicopedagogia entra, tá? E o nicho da terceira idade é ótimo. Você pode até fazer, né, uma especialização em gerontologia, para entender melhor as questões do idoso, mas mesmo sem fazer, você pode sim trabalhar com idoso. Eu comecei trabalhando com idoso. Existem cursos de simulação cognitiva para idosos. Na nossa plataforma tem um curso só para intervenção psicopedagógica e avaliação psicopedagógica, que é a psicopedagogia na terceira idade, tá? Então, a gente tem ali... Por quê? Porque é muito importante, tá? A psicopedagogia na terceira idade é um nicho do mesmo jeito que a psicopedagogia interventiva, com os pequenininhos, 2, 3, 4 anos existe, também existe com os idosos, tá? E é uma área muito gostosa, você vai pegar os idosos ali, ó, de 50, 55 anos para frente, para trabalhar a intervenção, tá? E depois você pode trabalhar aqueles que já estão. Então, por exemplo, a pessoa sabe que a família tem Alzheimer, pai tem Alzheimer, vô teve Alzheimer, opa, vou intervir. A idade dela a procurar é 50 anos. Aí vocês vão atender ali 50, 60. Já está em grau inicial de Alzheimer. É um pouco mais puxado, é um pouco mais delicado, tá? Entra na Psicoplefix. A Ana Célia falando, é maravilhoso. Linda, obrigada. A Patrícia falando que a gente vai atender. A gente atende, Patrícia, porque na plataforma tem muita coisa, tá? Sim, a escola é tudo mais complicado. Não ficou gravado, desculpa, e ela vai para o YouTube, tá? A gente vai jogar para o YouTube. E supervisão, a Chay está ali, a Chay dá a supervisão. Nós temos o quê, gente? Nós temos a plataforma ela é uma assinatura mensal, você entra quando quer e sai quando quer, tá? Tem muita essa pergunta, eu fico amarrado? Não, mas todo mundo entra e fica, porque realmente a gente entrega bastante, é um valor legal. A gente está com uma promoção especial para quem entra para o primeiro mês, então podem mandar ali no grupo, podem me mandar no privado, que a gente tem uma promoção especial para quem acessa. A plataforma, ela corre até dia 10 do próximo mês, então você vai pagar de novo no dia 10 do próximo mês, e ali a gente tem as aulas gravadas. Quero saber de TDAH, vai lá, assiste uma aula gravada. Quero saber de psicopedagogia na terceira idade, vai lá e assiste uma aula gravada. Dislexia, descalculia, avaliação, prevenção, você vai lá e assiste as aulas gravadas, tá? Agora, eu quero uma supervisão. E a gente tem a mentoria também, tá? Então, a gente tem a cada 15 dias a aula ao vivo e tem a mentoria dentro do grupo, tá? Então, você vai, você pergunta. A supervisão. Supervisão é uma coisa mais complexa, onde você precisa de alguém ali para te carregar no colo. Aí é a Chay, tá? Então, a Chay levantou a mão, ela vai falar um pouquinho. Enquanto bem rapidinho. É só porque vou procurar o carregador. Isabela está questionando aqui sobre se é necessário escolher um nicho. Isabela, não é que seja obrigatório, mas para que a gente possa nos aprofundarmos e sermos bons mesmo em uma área, é importante. No início, a gente pode estar atuando em todas as áreas. E, aos poucos, o próprio mercado, a gente vai tomando gosto especificamente por algum segmento, e aí a gente termina
se aprofundando nesse segmento. Então, às vezes, a pessoa se identifica mais trabalhando com idosos, com crianças pequenas, só com adolescentes, só com adulto, e aos poucos a pessoa vai se direcionando no mercado. Algumas pessoas preferem mais trabalhar no institucional escolar, outros preferem mais no clínico. Então, vai por aptidão, vai também onde a vida vai levando e onde você vai se adaptando melhor. E o importante é que quando a gente defina um nicho, fica mais fácil da gente se aprofundar. Veja só, o médico, ele faz medicina e ele é bom no segmento em relação à saúde. Mas quando ele se aprofunda no nicho, ele pode se tornar o melhor de uma determinada área. Assim é o profissional de psicopedagogia. Quando a gente determina o nosso nicho, a gente se aprofunda e existem os profissionais de psicopedagogia, que é o melhor em relação à análise de comportamento, que é o melhor em relação à TEA, o melhor em relação ao TDAH, e assim vai. Então, é importante a gente trabalhar essa identificação e se aprofundar. Pronto, gente. Aqui, necessário escolher um nicho, sim. Eu estou tentando até hoje, porque quando eu acho que eu vou escolher um nicho, aparece na minha cidade, é muito pouco que atende adolescente. Eu vivo falando que eu vou parar de atender, de repente, quando eu vejo, eu estou atendendo adolescente. Mas o meu nicho, por exemplo, é de 7 a 12 anos. É o nicho que mais eu tenho. Pego uns ou outros, pego os menorzinhos, pego os adolescentes, às vezes pego, mas não é aquele nicho constante, tá? Verdade, tem 2 encontros mensais, que é a plataforma, o tempo todo ela nos... a Ana Célia é maravilhosa. Amo. Tá. Alguma dúvida, gente, sobre a diferença dos nichos, sobre a questão da psicopedagogia clínica, da institucional, a necessidade ou não de avaliar? Vocês têm alguma dúvida? Aproveitem, a gente não vai se estender muito, porque vai descer para o YouTube depois, senão fica muito longo, o pessoal reclama, mas na semana que vem nós vamos fazer uma da terceira idade também. Mais alguma dúvida? Galera, tá aí? Fala mais atuação na escola. Psicopedagogo na escola, gente, é aquele que vai trabalhar como uma espécie de coordenador, tá? Como uma espécie de coordenador mesmo. Por quê? Ele vai coordenar as necessidades especiais das crianças. Então, primeiro, ele vai prevenir, ele vai olhar, ele vai ver que, por exemplo, os professores precisam estar mais treinados, mais capacitados. Ah, eu estou percebendo que essa professora aqui, ela não está indo muito bem, a sala não está conseguindo entender ela, a sala está com dificuldade, eu vou treinar essa professora, para que a sala consiga acessar ela de forma melhor, tá? Preciso trabalhar as questões do ambiente da escola, como que a gente faz para atender uma criança com dificuldade, com lesão cerebral, a gente tem que adaptar a escola também, ao papel do psicopedagogo na escola. Ah, eu tenho crianças laudadas, o psicopedagogo institucional, ele vai entrar com o psicopedagogo clínico. Então, é toda essa questão, a atuação do psicopedagogo institucional. Não é ele pegar 2, 3 crianças, levar para uma sala e fazer atendimento psicopedagógico. Não é esse. A dúvida é quais são os testes ideais para a realização de uma avaliação mais robusta. Nós temos muitos testes, tá? Mas aí a gente não consegue falar para vocês exatamente quais, né, um por um dentro de uma live. Nós costumamos indicar para as nossas meninas ali que estão com a gente no curso. Por quê? Porque são os que já estão na plataforma. Então, a gente indica, elas vão na plataforma e elas fazem a aula. TAC, trilhas, token, STROP, para avaliações executivas, né? Funções executivas. Aí, para leitura escrita, TCLPP, PCFE, SIM, espera só um pouquinho, Rejane, ADAP, as provas operatórias, provas projetivas. Então, tudo isso é muito importante. E a gente tem, se eu não estiver enganado, uma live no YouTube que fala um pouco mais a fundo dessa questão dos testes, tá? Porque para falar de um por um mesmo, a gente precisa de um tempo maior.
Porque, que nem a Chay está colocando aqui, a avaliação clínica, ela tem um roteiro, né? Então, você vai começar na anamnese, você tem a colheita das queixas, você tem a observação escolar, você tem os testes de funções executivas, os testes de aprendizagem. Então, tudo isso você vai precisar de um estudo maior e a gente precisa de uma live maior. Eu vou dar uma olhada, se não tiver no YouTube, a gente coloca ela para uma próxima sessão, tá? Mas é aquilo, a gente não vai conseguir numa live explicar, olha, gente, o TCLPP faz isso, isso e isso. O ABC faz isso, isso e isso. Esse faz isso, isso e isso. A gente acaba tendo que generalizar um pouco. A gente pode ver ali no grupo se a gente consegue colocar os nomes e o que cada um avalia para vocês, tá bom? Professora, me interessa muito de como formar... Opa, fugiu. De como formar as professoras da escola sobre dificuldade de aprendizagem. Você tem que conseguir, né? Você tem que estar bem para isso. Você tem que estar bem para isso, você tem que ter bastante conhecimento para isso, porque na sala de aula você vai ser questionada. Você tem que fazer parceria com as escolas e começar a oferecer. No começo, às vezes, você vai oferecer de graça. Eu dei muita palestra de graça, e até hoje, quando eu vou entrar numa escola que eu ainda não conheço, eu dou de graça, tá? Para essa pergunta em relação aos professores, quando a pessoa é profissional institucional no ambiente escolar, vai ter que analisar a demanda e a formação ela é continuada. Você está lá contratado o ano inteiro para poder fazer esse processo. E aí, durante o ano, você vai separando, segmentando por área para que você faça a formação. Então, se você vai... A necessidade são as dificuldades de aprendizagem que estão vinculadas à questão da desatenção, se é o processo de alfabetização tardia, se é o processo de alfabetização propriamente dito. Então, você, junto com o planejamento da escola, junto com as necessidades dos professores, você vai ajustar esse suporte que você vai oferecer para os professores da escola em questão. O pessoal está fechando aqui em relação a nosso tempo. A gente vai fazer outros atendimentos. A gente vai marcar a próxima live no nosso grupão, que é aberto, gratuito, para a gente trocar ideias, falar sobre estudo de caso. A gente está pegando algumas dicas de necessidades individuais, e aí a gente viu que tem a questão dos idosos, que muita gente quer uma live sobre o assunto, a gente está organizando, porque a gente prepara a aula, a gente organiza tudo para fazer de forma voluntária para vocês. Eu espero que todos tenham gostado. Obrigada, Mary, você que gostou da aula. Que bom que atendeu a expectativa. Era realmente esse o foco da instrução, a gente entender o que cada um faz, porque eu sei que é comum essa mistura, essa confusão, até porque muitas vezes a gente é colocado no sistema para poder atender, e aí, às vezes, uma necessidade individual daquela escola, ela puxa e aí termina dando uma obrigação que não é bem a nossa área de atuação, e aos poucos a gente vai se posicionando no mercado. Então, vamos acompanhando aí, a gente vai conversando no grupo, estamos à disposição. Quem tiver alguma dúvida em relação à plataforma, fala com Gabi no privado, ela está sempre aí atenta online, é a mulher 24 horas. Então, atendendo a todos vocês. Nem sempre. Até que a demanda do Guilherme, né? Daí, por causa do Guilherme, a pessoa só. Muito obrigada por terem ficado até aqui, muito obrigada pela parceria, obrigada por estar no nosso grupo e a gente está compartilhando. Agradeço também o carinho de vocês, trazendo as vivências de vocês, as dúvidas de vocês. Que bom, Patrícia, ansiosa para a próxima aula, obrigada. E a gente vai se falando, com certeza. Um beijo para todos vocês, tenham uma excelente noite. E a gente vai colocar essa no YouTube, tá? Se vocês quiserem rever alguma coisa, tal, a chave é subir ela no YouTube. E a gente está à disposição de vocês no grupo de estudos, tá bom? Prometemos tentar trazer pelo menos uma vez por semana uma live ao vivo, curtinha, não dá para a gente estender muito, que nem a Chay tem gente esperando ela para supervisão daqui a pouco. Eu também tenho um relatório, mas pelo menos uma horinha a gente vai tentar trazer para vocês aqui, tá bom? Do mais, muito obrigada, gente. Boa noite.